isto tudo não se faz num dia de primavera com sol. Torna-nos mais rijos, torna-nos mais tolerantes. Conseguimos perceber que há mais mundo para além da vida da cidade. Na primeira travessia que fizemos, parámos numa aldeia no entrada dos montes chamada Pinelo, e uma senhora não nos deixou sair da aldeia enquanto não provássemos e comêssemos os biscoitos dela. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Há nomes que não precisam de apresentação, apenas de caminho. Em Portugal, quando falamos de viajar a pedal, o primeiro trilho costuma ter o nome dele, António Malvar. Muito antes de existirem GPS, gravel bikes de catálogo ou hashtags de bikepacking, já o Malvar andava a traçar rotas no país inteiro, a abrir veredas, a juntar aldeias, a criar linhas no mapa, que mais tarde se tornariam inspiração para milhares de ciclistas. Transportugal, essa espinha dorsal que atravessa o país de alto a baixo, não é apenas uma rota, é uma maneira de olhar para o território e é também, de certa forma, o ADN das viagens em Portugal a pedal. Um roteiro que nasceu do impulso de explorar, de dormir onde calha e de acreditar que uma bicicleta é suficiente para transformar qualquer estrada em uma história. Hoje recebemos o autor dessas rotas, o viajante que leva décadas a conhecer Portugal, a partir do Selim, e que, sem nunca o reclamar, acabou por se tornar o precursor de tudo isto. O homem que fez do país um livro e da bicicleta uma caneta. António Malvar, para uns o cartógrafo da aventura, para outros o pai espiritual do nosso pedal e para todos alguém que partiu à frente para que nós pudéssemos seguir. E como atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, temos também connosco a Berta, companheira de vida e de caminhos por esse Portugal fora. Olá, bem-vindos ao Viagens a Pedal. Estamos a gravar aqui no Estádio Nacional. Porquê é que estamos por esta zona? O Estádio Nacional representa para mim um ponto inicial de descobrir da bicicleta. Portanto, final de 80, princípio de 90, com a então Esmaltina, como quase toda a gente começou com uma bicicleta dessas, vinha para aqui andar nos trilhos, que era perto de casa, que eu moro em Carnagias, portanto eu estava no quintal, e vinha para aqui experimentar, na sequência de ter encontrado alguns na Rábida, um grupo de pessoas a andar nos trilhos, quando eu andava de Jeep na altura. E fiquei muito intrigado com o que é que aquela gente andava de bicicleta no meio da lama e em condições que eu, na altura, achava estranhas, mas ao mesmo tempo, o sorriso na cara deles fez-me pensar que, se calhar, era mais divertido estar ao ar livre numa bicicleta do que dentro de um carro a viajar nos mesmos trilhos. E decidi comprar uma bicicleta, fui ao supermercado. Ao supermercado do costume, comprar o Esmaltina e vim experimentar para aqui. Portanto, para mim é um pouco icónico este, que representou o meu quintal durante muitos anos. E qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A primeira memória de uma bicicleta eu tinha uns 3 ou 4 anos, quando comecei a, entre aspas, roubar a bicicleta do meu vizinho, que era uma bicicleta adulto, e meter a perna entre o quadro para começar a experimentar. E pronto, fiquei entusiasmado desde essa altura. E houve um período em que eu realmente não toquei na bicicleta, durante a adolescência. Mas nos anos, logo que tive uns anos em Inglaterra, e quando regressei, passado pouco tempo, adquiri uma bicicleta e comecei. Bicicleta de estrada, obviamente, e retomei a minha paixão pela bicicleta. E quando é que usaste pela primeira vez a bicicleta para viajar? A primeira grande viagem que eu fiz foi em 1995, atravessando os Pirineus, na Beethoven. Foi logo a primeira viagem, foi logo os Pirineus. A primeira grande viagem, obviamente fiz outras, mas que não se podem considerar grandes viagens. Em Portugal comecei
logo a fazer grandes percursos em Portugal, mas uma viagem de vários dias. As outras tinham sido fins de semana, fins de semana alargados, 4 dias. Mas a grande viagem de vários dias foi realmente a travessia dos Pirineus em BTT, do Mediterrâneo para o Atlântico, que era 1000 quilómetros, e na altura fazíamos em 14 dias. E agora, a Berta, para saber, a primeira memória de bicicleta, como é que, Eu que chegou? não sabia andar de bicicleta. Pronto, casou, os meninos nasceram, e como ele estava tão entusiasmado com a bicicleta, eu só fui aprender a andar de bicicleta. Já tinha 30 anos, quase 40. Foi fácil? Foi difícil. Foi difícil. Com muita paciência do António. Vinha aqui para o estádio também, porque aprendi a andar de bicicleta. E era que bicicleta que era? Era tudo uma bicicleta de scooter. Não, Não. não. Eu acho que a tua primeira bicicleta. Não, sim, começaste a andar na Comecei minha na bicicleta, para bicicleta começar. E depois, Mas depois comprei uma, fui até que vejo para trás. depois ela, com o dinheiro dela, obviamente, decidiu comprar uma bicicleta boa. E então Comprei a prestação de optámos por a Alpinestars, que era uma marca da altura, princípio da década de 90. Já com amortecedores integral ou não? Na altura? Não, Nem na sequer, altura não? ainda não havia suspensões. Estavam a começar. Eu não Estamos a falar Certo. 92, 91, 92. Seria foi. mais ou menos. Podia ser isso mesmo. A gente Ela comprou tinha acabado de aprender a andar de aprender a andar. bicicleta. Foi assim, Muitas quedas? muitas quedas. Partiu um dedo numa das quedas. Mas foi, pronto, foi apaixonante por isso. Depois a gente começou a fazer, fizemos os Pirineus eu fiz só de carrinho, com o carro, a fazer reconhecimento por fora. E depois chegamos a Portugal, ou seja, vai fazer uma travessia em Portugal também. E começamos a pensar nisso. Então, Começámos nesse ano mesmo. Nesse Nesse ano ano mesmo mesmo, fizemos sim. logo as primeiras etapas. neste caso, vamos logo começar começamos a estudar como é que havíamos de fazer e a experimentar. Foi tudo. Então, antes de chegarmos ao Transportugal, quando é que percebeste, aqui mais para o António, quando é que percebeste que a bicicleta não era só um meio de transporte, que era mesmo uma forma diferente de ver o mundo? Ver o mundo, isso implicava viagem, não é? Quando Viagem, é sim, que eu viagem. percebi que a bicicleta Sim. era um modo de viajar? Eu confesso que quando fiz a travessia dos Pirineus, foi a primeira travessia, a primeira grande viagem que fiz, em 1995. Eu confesso que na altura a bicicleta era uma paixão, divertimento, e só mais tarde é que eu comecei a encarar a bicicleta como um modo de viajar e, inclusivamente, um modo de comutar para o trabalho. Só nessa altura, porque para mim a bicicleta era um divertimento. E mesmo na travessia dos Pirineus, eu considerava aquilo uma aventura mais do que uma viagem. Era uma Sim. aventura, era um Sim. descobrir, conseguir ultrapassar todos aquelas grandes subidas, aqueles calhaus todos, PTT, e era uma diversão. Mais tarde, comecei a encarar que a bicicleta era muito mais e poderia ser uma forma de conhecer o mundo de uma forma muito mais gira, muito mais interessante, sem impacto. Isso foi bastante agradável. Tu, quando começaste Realizar. nessa altura, uns 90, Portugal não estava virado para as bicicletas, ou pelo menos para o BTT em concreto, e o que é que tu percebeste que tu querias acrescentar que não havia? Foi quando começaram a desenhar para o Portugal? Olha, eu não sei se isso será assim tão verdade, porque o primeiro passeio organizado que nós constituímos como empresa em 1991, era uma empresa de organização de passeios de bicicleta. E o primeiro passeio que realizámos foi precisamente na Rábida em 1991. E nós fizemos uma divulgação através de cartas aos amigos, e dissemos vamos fazer um encontro na Rábida no dia tal, às certas horas, apareça. E qual foi o nosso espanto? Que nesse mesmo dia contámos 70 pessoas para partir. E estamos a falar em setembro de 1991. Portanto, havia
vieram de todo o país. E Estava de não era- chuva, estava de chuva. e estava um dia muito, muito chuvoso, muita lama, e apareceram 70 pessoas. Alguns vinham de Coimbra, outros vinham de Águeda, outros vinham do Algarve, mas não eram só Não sei se as lisboetas. pessoas, vou só reforçar, não sei se as pessoas que nos estão, parte da nossa audiência que nos está a ouvir, malta, que estamos a falar de uma altura em que não havia internet, portanto não há qualquer rede social, não há contactos, não havia telemóveis, as pessoas só comunicavam por boca, o telefone já existia, telefones físicos, Sim, as pessoas só comunicavam ou por carta, por telefone ou contacto direto. Portanto, era mais o word of mouth, era mais boca a boca, e também nós fizemos logo nesse mesmo primeiro passeio, fizemos um mail por carta, Sim. enviámos cartas para os amigos e a pedir a eles para divulgarem Sim, nos claro. locais. Não é? Sim. Portanto, houve um certo trabalho para reunir as pessoas Nessa altura que não existia nada no fundo, ou melhor, já existia, mas onde é que tu não fazia-se tudo isto sem GPS, sem que referências é que tu tinhas? Foste ver foste ver alguma coisa lá fora? Ou para desenhar os para desenhar os percursos? para Pensar? desenhar os para promover. Eu para além de apaixonado pelas bicicletas, era também apaixonado pela orientação. Ou seja, eu já tinha feito algumas provas em todo o terreno naturalizado e eu gostava muito de fazer a navegação através das cartas militares. Portanto, tinha alguma experiência, para não dizer muita experiência em orientar por cartas militares. E foi as cartas militares que foram a base da montagem desse percurso. Eu reunia as cartas militares do local por onde eu desejava montar o percurso e, ao longo de vários dias, íamos reconhecendo no terreno aquilo que desenhávamos. E foi assim até mesmo. Ainda nos anos 2000 ainda fazíamos essa matéria. Parece que foi noutro século quase, não é? Hoje E em dia- foi, e foi. e foi noutro século. Então, quando é que nasce o Transportugal? Começa logo, o embrião nasce aí? Vamos lá ver, o Transportugal teve outro nome. Certo. Inicialmente, Sim. Transportugal chamava-se Super Travessia, enquanto prova. Ok. Porquê? Porque havia a travessia, que era a viagem através de Portugal, de Rio de Janeiro a Sagres, que eram 1200 quilómetros, e era passeio lúdico, não tinha nada de competição. Isto começámos em 97. Montámos essa travessia, chamada Travessia de Portugal em VTT, começámos a montar em 95 e tínhamos mais ou menos pronta em 1997 e começámos a fazê-lo. E tínhamos muita gente aderiu. Nós, nós tínhamos pessoas que faziam-na toda e pessoas que faziam parte. Ou seja, que só uma semana, a primeira semana, a segunda semana, ou 4 ou 5 dias. Mas havia sempre um conjunto de pessoas, um conjunto grande de pessoas que faziam a nota. E em 2000, a partir do ano 2001, 2002, começámos a sentir que algumas das pessoas que vinham fazer a travessia queriam realmente era andar depressa nos trilhos. E comecei a sentir que as pessoas não iam só para descobrir Portugal e para a aventura de fazer a travessia de Portugal em fora de estrada, mas também para tentarem fazer o mais depressa possível. E então nasceu a ideia de há espaço para satisfazer estas pessoas e montar uma prova onde elas vão até relógio portanto, nasceu assim em 2003 aquilo que nós chamamos de Super Travessia, que depois em 2009 recebeu o nome de Transportugal. Ainda sem GPS, em 2009 já com GPS? Sim, Já a primeira Super Travessia que organizámos foi em 2003 e logo com GPS. Ela nunca foi feita de outra maneira, sempre com GPS. Então, e na primeira, enquanto travessia, Enquanto travessia, as primeiras travessias
desde 97 até 2001, Sim. foram feitas com roadbook. Nós temos o A original. Os roadbooks eram fornecidos um roadbook por dia a cada pessoa que participava da travessia. Mais ou menos quantas páginas, quantos planos? O roadbook teria uns 20 páginas. E era em formato A5. tinha fotografia. Com fotografias. Ou seja, desde muito cedo nós começámos a usar máquinas digitais e tirávamos fotografias dos cruzamentos e colocávamos fotografia feita por um setting a indicar qual era a direção. E nós tínhamos, portanto, um roadbook por pessoa, por etapa. Eram 14 etapas para começar, depois diminuímos para 13, mas inicialmente até eram mais. A primeira eram 18, sabe ver. Mas depois, como muito reduzido o número de etapas, aumenta muito o aumenta dos quilómetros por etapa. Mas eu só queria dar este exemplo. Eram roadbooks que eram fornecidos por pessoa por dia e tínhamos dias, um dia que eu me lembro que tivemos mais gente, ultrapassou as 100. Agora imagine os caixotes de roadbooks que nós tínhamos que preparar, porque tínhamos que preparar antes de começar a travessia. Não era uma coisa que se fizesse no local. Portanto, eram caixotes de papelão carregados na carrinha só com roadbooks. Porque agora Sim. se transformou num pequeno device. Era guiado na mesma. Mas continuava a ser Sim, guiado. Mas continuava a ser guiado, apesar de era guiado, era mesmo. O roadbook era no fundo. As pessoas gostavam muito do roadbook, mas não era para elas se orientarem. Era um souvenir. Mas podiam fazer. Mas podiam posteriormente entrar no roadbook e ir fazer o teu percurso. Não havia GPS, obviamente. Se a pessoa quisesse regressar lá com os seus amigos, teria que passar a coisa. Com que antecedência é que reviu o roadbook que era marcado? Todos os anos, Era visto. nós fazíamos. Todos os anos passávamos a travessia toda, antes dela acontecer como evento, 2 ou 3 vezes. Às vezes tínhamos mais dias em determinados locais, sobretudo no Alentejo. O Alentejo era problemático. Portanto, começaram a aparecer expressões, os portões, as cercas, os cadeados, e nós demorávamos muitos dias no Alentejo a montar a travessia desse ano. Não tanto no Norte, felizmente. Como é que se desenha a rota? Se calhar, provavelmente o que acontecia, a primeira terá sido se calhar a mais complexa, depois era renovações ou pequenas redefinições. Sim, íamos melhorando aquilo que nós consideramos que era melhorável, obviamente. Íamos melhorando, íamos conhecendo outros locais, mas manteve-se mais ou menos fiel à rota inicial, com alterações aqui e acolá. Para tentar explicar, hoje em dia parece, é só ir, a gente depois pode também mandar um link com as imagens, mas para descrever aqui um bocadinho o que é o percurso, começa em Rio de Honor. A primeira para a travessia começava em Rio de Honor. Queres que eu diga todos os números? Eu posso. Rio de Honor, Vinhoso, Ascendim, de Sendim, a Frei Espada à Cinta, de Frei Espada à Cinta, a Almeida, de Almeida a Alfaiate, de Alfaiate a termos um fortinho, de termos além dos nomes, descreve um bocadinho a mudança, para explicar um bocadinho. Começamos do Planalto Transmontano, depois vamos descendo. Exato. Quando idealizámos montar a travessia de Portugal em bicicleta, tivemos algum brainstorming sobre qual deveria ser a linha. Então, como nós já tínhamos um grande conhecimento de Portugal fora de estado, através dos jipes, já tínhamos feito 5 vezes a volta a Portugal em Chile, que na altura se chamava o Rei de Portugal. Tínhamos algum conhecimento fora de estrada em Portugal. E então começámos a pensar que o mais genuíno de Portugal encontrava-se junto à fronteira de Portugal. Era o sítio mais calmo, mais próximo da origem, né? Portanto, é para aí que nós vamos na Barra da Pescia. Começámos realmente em Trás-os-Montes, no ponto mais nordeste do país, no Rio de Honor,
e pronto, viemos sempre junto à Frondoura até Serpa. E em Serpa decidimos diagonalizar para acabar em Salles, porque é um local bem, faz parte da nossa história. E seria o ideal para acabar essa travessia, que é o ponto mais sudoeste da Europa. No fundo é uma descida, é quase pelo interior, pela raia, é quase uma travessia pela raia portuguesa. E depois diagonalizando para a costa, encontrar o mar em Serpas. Qual é que achas que foi a maior dificuldade na criação de Portugal? A maior dificuldade Técnica. Foram tantas edições que não passa. a maior dificuldade, a maior dificuldade talvez tenha sido, bem, olha, dificuldade técnica, eu não me lembro de nenhuma dificuldade técnica, Chegava às vezes assim, tinha que todos voltar os para trás. obstáculos eram ultrapassáveis, mas havia um que era inultrapassável, que era o tempo. Tempo atmosférico. E o que é que acontecia? Muitas vezes, nós tínhamos que montar a travessia durante o inverno, porque ela acontecia, a primeira aconteceu em abril, mas todas as outras aconteciam em maio. Portanto, tinha que ser montada durante o inverno. E claro, é trazes montes no inverno, é gelo, neve, chuva, frio, e isso foi acabou, maiores obstáculos que nós tínhamos para conseguirmos Anoitecia, muitas horas. anoitecia muito cedo, E inverno, quando estavam preparados, foi essa parte da coisa. mãos geladas, pés gelados. E recordas de algum troço que tenha obrigado a ir lá N vezes até aquilo estar resolvido? Sim, tenho. O Alentejo. Certo. Não pela dificuldade Não. técnica de Pelos portões. Havia uma etapa que, para ser feita em todo o terreno, como nós queríamos que fosse, não em Alcatrão, mas em todo o terreno, porque a primeira travessia tinha mais de 95% em todo o terreno. Só para ter uma ideia, a última que fizemos foi em 2023. 2023. Tinha pouco mais de 70% em todo o terreno. Portanto, já não é possível fazer em todo o terreno tão puramente como naquela altura. porque está fechado, se pode fazer um portão fechado, já só ser privado, para mim é privado e não deixa. Cadeados. Na altura eram portões que se abriam. Depois passaram a ser portões com cadeado que não se abriam. Mas houve uma etapa no Alentejo que, em determinado ano, nós contávamos 66 portões para abrir e fechar. Cancelas. É obra. E foi isso que mais mudou ao longo destes anos todos, desde a primeira prova, tem sido essas estradas que mudaram mais, ou as próprias pessoas, as pessoas que fazem também mudaram muito. As pessoas que fazem, sim. O perfil é. Mudaram as pessoas, mudaram as bicicletas, mudaram os locais. Os locais, quando eu digo os locais, as pessoas locais. Mudou muita coisa. Na primeira travessia que fizemos, parámos numa aldeia no Entrado dos Montes chamada Pinelo, e uma senhora não nos deixou sair da aldeia enquanto não provássemos e comêssemos os biscoitos dela em Pinelo. Que todos os anos que lá passávamos era obrigatório abrir o cartão e toda a gente tinha de provar. Boa tradição Isso já acontece nas últimas horas. Tivemos no Alentejo uma senhora que pôs presunto, pão e tudo. Fizeram presunto no Alentejo. Sim. Fizeram presunto e pão, série de coisas para toda a gente provar. E já. A hospitalidade era impressionante. Sempre as pessoas, tínhamos comentários incríveis das pessoas, não percebiam o que era aquilo, sobretudo porque não havia ninguém a fazer BPT no interior como nós fazíamos. As pessoas pediam para a gente ir à casa delas. Eu lembro de uma senhora que me abraçava todos os anos, conhecia-me e disse que era muito amiga dela, e eu tinha que ir lá à casa dela para ela me dar-me qualquer coisa para comer, não sei. Sim, Era um espírito Mas diferente, era um contacto com as Mas pessoas. perdemos. As pessoas deixaram de ser hospitaleiras ou passaram a Não, estar habituadas? Passou a ser normal ver pessoas a andar Nem que os homens livres e mulheres a aparecer. a fim de semana a aparecer. Nós temos uma
nós temos uma situação em Serpa, nós estávamos a fazer reconhecimentos no fim de semana do Carnaval e os miúdos a gritarem para a mãe: mãe, anda a ver os mascarados. Mãe, anda a ver os mascarados, não sei se está a perceber. Certo. Era isto. E as pessoas diziam que os participantes também mudaram? O que é que... Sim, mudaram. Isso era muito giro. No princípio, nos primeiros anos, eram pessoas que iam mesmo para a aventura, para a viagem, para Que estar tinham feito aquilo. era vê-los com lágrimas nos olhos de alegria no final do dia por terem conseguido, por terem Quando feito, chegavam a Sagres, as pessoas choravam mesmo. terem mas- passado por locais que nunca imaginaram que pudessem existir no nosso país. Isso para eles era nós vermos aquilo, para nós dava-nos um incentivo para continuar, para melhorar, porque aquilo era o melhor prémio que nós podíamos receber, era toda a alegria na cara das pessoas. E durante os primeiros anos foi assim. Mas, como eu disse há pouco, começaram a aparecer pessoas que realmente queriam era andar rápido, não queriam parar, queriam andar. Eu não critico, eu também gosto de andar rápido em determinados sítios. Portanto, senti que havia, que estavam a mudar. E mudou muito a partir de 2001 com a introdução dos GPS. Nós introduzimos os GPS na travessia em 2001. E a partir dessa altura as pessoas começaram a ficar mais Autónomo. autónomas, independentes, e isso notou-se que formavam grupos que iam mais à frente dos guias e que chegavam primeiro, tinham uma forma mais individualista de fazer a aventura. O que eu não critico. Eu também o faço e também gosto que seja assim. Eu acho até que é bastante mais eh, eh, proveitoso para as pessoas fazê-lo a centeio. Eu próprio, se me integrasse no grupo para fazer se nós dois nos integrássemos num grupo para fazer uma viagem desse género, se calhar com o GPS conseguiríamos fazê-lo mais à nossa medida. Tem mesmo a leitura? Sim, embora era muito divertido quando as pessoas. Quando íamos como. Eu era também guia, também tinha um grupo sempre, era um grupo mais lento, ia sempre comigo. Eles partíamos mais cedo de manhã, e era aquele grupo que parava para comer, parava para se divertir, parava para tomar banho, Nos rios. nos rios, nas lagoas, tantas essas coisas muito divertidas mesmo. E depois as pessoas começaram a mudar e fazer mais para já não queriam parar tanto. Foi pena. É diferente, mas claro que eu gosto de andar quando andamos sozinhos, não, quando andamos sozinhos. Ele marca os caminhos e ele diz que o caminho que era um caminho sem carros, sem nada, sem não sei o que ele faz isso tudo. Mas Plano ou com subidas? pode ter subidas, Pode ter subidas. Não pode ter carros. pode ter carros. Este ano fez a travessia dos Pirineus, os dois. É suficiente. Foi a última. Nós fazemos uma viagem grande por ano. Os dois, Por ano. viagem por ano. E a deste ano foi a travessia dos Pirineus. Porquê? Porque a Berta sempre fez a travessia dos Pirineus. Eu fiz a travessia dos Pirineus 16 vezes. E ela sempre fez a travessia dos Pirineus comigo, mas dentro do carro. Eu sempre fiz assistência, comida, fazer, acaba os E ela hotéis, teve sempre esta, digamos, pena de nunca ter feito a pedalar. E então disse-me, este ano, tem que este ser, ou ano- depois já não posso mais, já-se mais ou é velha. este ano, ou nunca mais. Porquê? Porque, pronto, posso dizer a tua idade, são 77 anos. Não sei. E portanto, ou era agora, ou já não era. E então, este ano estamos fazer os sítios de Pirineus, como fazíamos a primeira parte, só mais frustrado. Sim, mas está lá a inclinação na mesma. Está lá, Tá, ela não, E ela que o diga. não desaparece. Em que momento é que pensou, epá, isto valeu mesmo a pena? O quê? O agora voltei ao Tênis de Portugal. Quando é que achou, epá, isto valeu mesmo a pena ter feito isto? No Houve algum final, momento no final da primeira etapa da primeira travessia. que as pessoas, com o reconhecimento, Impressionante. A alegria,
a expressão das pessoas no final do primeiro dia. Nós chegámos a Vilhoso e tínhamos jantar todos juntos, e a alegria, o convívio, E a chegada à a Sagres, a chegada à satisfação, praia, à Sagres, à as praia. lágrimas a chegar até Sagres, a alegria, As pessoas choravam quando chegavam a contagiantes. Sagres. E o pior momento, ou aquele em que aprendeu mais, e ter feito isto de uma forma completamente diferente. Há assim alguma uma lição. Isso depende muito. Nós tínhamos um grupo muito heterogéneo sempre. Havia pessoas que andavam muito depressa e que não havia, para obstáculo, não havia nenhuma subida que fosse exigente. Para eles era quanto mais e nada melhor. E havia pessoas que para eles uma subida era um castigo. Portanto, haver um momento em que eu pensei, se calhar não devia ter vindo por aqui. Para alguns sim, para outros não. Portanto, nós dividíamos em grupos, precisamente porque havia heterogeneidade de ritmos. Nós dividíamos em grupos. A Berta guiava um grupo, nós tínhamos o nosso genro, na altura, guiava um grupo intermédio e eu guiava o grupo mais rápido. E isso era, digamos, aquilo que poderíamos fazer para diminuir para algumas pessoas a dificuldade e satisfazer os outros que eram mais exigentes em termos de percurso, ou em termos de velocidade para fazer as coisas. Esses também ficavam satisfeitos porque eu conseguia imprimir um apetite de satisfazer essas pessoas. Mas a Dulce, o meu grupo, saía sempre de manhã, quase de noite, de manhã para ir muito cedo, porque tem muitos quilómetros a fazer. E era o último a chegar, portanto, quando chegávamos era de noite. E às vezes o Antônio estava preocupado porque eu nunca mais aparecia, porque as pessoas iam aviar aquelas comunicações que há agora. Né? E de eu ter pessoas muito cansadas no grupo e sem saber o que é que havia de fazer. E as pessoas dizerem que queriam beber água do rio, queriam beber água não sei o que, e eu dizia para não podiam fazer isso. Outros muito cansados sentavam-se e disseram já não ando mais, e eu estava lá no meio do campo com eles e ter que depois Sem não poder telefone, falar sem com telemóvel, eles. sem telemóvel. Não, não havia. E no meio da Serra da Malcata, pessoas a dizer, já não consigo dar-me nem mais um passo. Eu Melhor tinha sim, muitos para parar. problemas às vezes tínhamos problemas às vezes, mas depois ultrapassávamos. Por isso chegávamos sempre tarde, não é? Lembro-me um dia em que o grupo da Berta fez, desde que partiram até que chegaram, 14h30. Serra da Malcata, não foi? E estamos a falar de uma etapa de 70 km. Era duro, era muito dura. Serra da Malcata era muito dura. Sim. É durinho. Tem as experiências. Qualquer coisinha. E quando vês aqui este teu trabalho, além do Transportugal, houve outras, há muito mais viagens que tens feito, em particular, talvez o Troia Sagres, das mais emblemáticas. O Troia Sagres nasceu em 1990. Eu, na altura, andava de bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta. Mas não era o meu principal desporto. O meu principal desporto era corrida. Eu corria muito, fazia maratona. E a bicicleta era um complemento. E fiz 40 anos nesse ano, 1990. E todos os anos a Berta é de Sagres. Portanto, os pais iam a Sagres. E todos os anos íamos passar a passagem de ano para Sagres. E nesse ano eu decidi que tenho que fazer uma coisa, na altura era um pouco exagerado naquilo que fazia, e tenho que fazer uma coisa que seja difícil e que não esteja bem ao meu alcance. E então, fazer uma maratona era uma coisa relativamente corriqueira, então deixa-me ir até Sagres de bicicleta. Tu vais de carro, eu vou de bicicleta. Foi em 90, ainda não tinha começado a circular na altura, nessa altura. Em 90. E pronto, decidi ir de bicicleta. Foi muito. Foram 200 km, muito dos. Eu chorei a ver lá, né? PTT, não foi? Não faz PTT, BTT. pneus Era BTT. sempre BTT. Então, sabe, foi sempre feito BTT. A primeira vez que eu deixei de fazer em BTT foi o ano passado. Não, há 2 anos. E como é que te sentes hoje ao veres milhares de pessoas inspiradas e a fazer a mesma volta? O que é que orgulho ou é
Não sinto assim muita coisa. Não, porque para mim o Troia Sagres continua a ser. Porque eu nessa altura, depois de chegar a Sagres, prometi a mim mesmo que havia de fazer todos os anos. E ainda hoje, com muita dificuldade algumas vezes, mas ainda hoje continuo a fazer. E por isso que hei de fazer isto até conseguir fazer. E portanto, é muito pessoal o Troia Sagres. Eu vejo aquelas multidões, mas realmente não sinto aquele orgulho de ter sido Eles nem pronto, um sabem quem é o mentor. António, a maior parte das pessoas já não sabem. Nunca senti, por acaso, no Troia Sagres, nunca me senti assim como, digamos, protagonista ou mentor, ou seja, Ele nem a conhecia. não, nunca, no Troia Sagres nunca senti isso. Já na Super Travessia, por exemplo, na Transportugal, já tenho algum orgulho em ter conseguido montar aquela prova. Sinto algum orgulho. Admito-te. O que achas que ainda há alguma coisa que as pessoas ainda não tenham percebido nessa travessia, nessa travessia de Portugal, que ainda não tenham percebido e que deviam perceber? Na Travessia de Portugal, Portugal. a Na super é a competição. ou na Na competição, travessia, a travessia em. travessia, o que é que ainda não perceberam? O país que temos. Há muita gente que não sabe o país que temos. Têm que lá ir, fazer, andar de bicicleta nos locais onde nós andávamos, a fazer a travessia para perceberem o que é Portugal. Portugal profundo. O Portugal profundo. Claro. Ainda hoje, porque ainda vamos lá de vez em quando, ainda hoje, o progresso tem outro ritmo E as naquelas pessoas recebem-nos latitudes. nos hotéis, os pequenos hotéis, as pessoas recebem-nos com muita amizade. Abriram os braços quando a gente chega e tudo, ainda hoje. Reconhecem que vocês trouxeram parte Um movimento que há pessoas e movimento. dizem, aqui passam aqui as pessoas que são vossas amigas, e de vez em quando passam. Mesmo que não seja, Já não podem pão de licra. Quando liga, pertencem. É muito agradável ser assim vestido. E para outras viagens é que gostaria de nós chamar, é que tem feito vocês. Nós fazemos uma por ano, uma grande viagem por ano. E mais recente já falámos, que foi a travessia dos Pirineus. Fizemos também a travessia ibérica, um ano de onde, como é que é a Ibérica de onde? Começámos em Irum, acabámos em Sagres. Ok, também. Temos Mais uma ou menos diagonal mesmo por centro. mesmo por centro de Espanha e de Uma longa viagem. A 1500 km. Também gostámos imenso dessa viagem. Eu gostei bastante. Foi muito chique, foi muito Passámos por muitos sítios já conhecidos. Nós passamos por outros Nós fizemos muitas vezes também os caminhos de Santiago, desde França, de Saint-Jean-Pied-de-Port, até Santiago. Então passámos por francês ou francês. Fizemos um outro francês. Sim, Rota da Prata. nós fizemos a Rota da Prata de Sevilha. Esse fizemos 2 vezes só. Já fizemos o português. Fizemos português. Passei de Porto. A partir de casa até Santiago. Casa até Finisterre. Saímos de casa, fomos lá e voltamos para casa. Mas gostamos imenso de fazer a travessia. Eu já fiz a travessia umas 100 vezes e a Berta fez para aí umas 50. 100 vezes. E continuo a gostar. A gostar de fazer, ir ao interior e andar lá. Berta, agora há o mito sobre o António que ele sabe todos os cruzamentos de cor da travessia de Portugal. E a Berta também. E a Berta também. Não é mito, eu sou é capaz verdade. de fazer. Não é verdade. A Berta se calhar melhor do que eu. Eu decorei, portanto, sou capaz de fazer a travessia agora, a travessia original, aquela que a gente, ainda com os roadbooks, sou capaz de fazer essa travessia ainda toda. Os caminhos. 1200 km. A gente sempre conhecia as pedras do chão. Eu acho que a gente, quando cortava uma árvore, a gente estava por isso. É impressionante. É porque nós tínhamos que decorá-la toda. Era guiado 1200 km. Corta à direita, corta à esquerda. Todos os anos antes das pessoas passávamos lá. Portanto, tínhamos que decorar. Tínhamos que saber para dizer. Não podíamos nos perder com as pessoas. Não podíamos estar a olhar para o outro, tínhamos que fazer aquilo. Portanto, fizemos, foi uma grande parte da nossa vida, foram feitos os caminhos. E da travessia dos Pirineus. Também é assim.
Então, se as vossas bicicletas pudessem falar, o que é que elas contavam sobre esses anos todos de exploração? Ou coisas que possam contar, ou que não possam. Então, se há alguma coisa que elas não possam, também. Bem, eu acho que elas iriam gostar também. Sabe porquê? Porque tem outra faceta nossa, tanto minha como da Berta, que é nós tratamos-las muito bem. Tratamos muito bem as nossas bicicletas. Raramente avariam. Raramente avariam. Tratamos-las com cuidado e com carinho. Portanto, só poderiam dizer bem todos Não os sei tempos queixar. que passaram connosco. Não sei o que achar, então. E tem algum ritual ou mania antes de andar na bicicleta ou durante a viagem que se faz sempre? Segue sempre algo substancial. Nós criámos um ritual. Quando começámos a fazer estas viagens, criámos um ritual que é paramos sempre, passado uma hora e meia de começar a andar, paramos sempre num café, bebemos o nosso cafezinho, ou no nosso caso não é café, é chá, e fazemos ao longo de todo o dia, Sempre mais ou menos café. mais ou menos de hora e meia, 2 horas, paramos sempre, sentamos, repousamos, bebemos o nosso chá, uma barra energética, um bolo, um croissant, qualquer coisa desse género, e depois, novamente, outra etapa, de 2 horas, paramos novamente. Portanto, é um ritual que nós fazemos. Eu faço, inclusivamente, quando ando de bicicleta, a treinarem. Ainda hoje, apesar de bicicleta, vou para o café, bebo um chá, um café, e regressa a casa. Isso para nós é um ritual. Sempre o fizemos. Bem, e mais algum perto desse, acompanha esse ritual. É isto. Paramos muitas vezes. E agora, outra coisa, depois de mapear o país todo, de norte a sul, qual ficou maior ou ficou mais pequeno? Eu acho que ficou maior, sim. Bem, nós já tínhamos antes jipes, mas com a bicicleta é diferente. A velocidade é diferente. eh, eh, as paisagens são diferentes. Curioso, nós pensamos que com o carro nós vemos paisagens bonitas e tal. Bicicleta é diferente das paisagens. As paisagens são diferentes de bicicleta. Ah, e, e pronto, realmente temos ficamos com uma ideia que é um país grande. Nós sabemos que é pequeno, escala de outros países, são bastante maiores que nós. Mas quando se faz uma viagem ao longo Tem de zonas bicicleta, diferentes. realizamos que nós estamos mudando. Em paisagens, o de Portugal é E tão espetacular. tão As coisas que pode diversificado. fazer, o Douro, tudo diferente. Já tem faz tentativa de E parte entre nós é que muda com estas viagens todas. Isso é que Muda. Eu acho que muda muito. Acho que nós ficamos, quando vemos estes grandes horizontes e passamos por algumas adversidades, quando eu lembro que isto tudo não se faz num dia de primavera com sol. Faz grandes muitas chuvadas. vezes, faz muitas vezes com enxergados. tormentas, com ventos ciclónicos, com grandes chuvadas. Enfim, tem as suas agruras, calor. passa a expressão. Ficou muito calor muitas vezes e, portanto, torna-nos mais tristes. torna-nos mais rijos, dá-nos outra Visão da vida. visão da vida, torna-nos mais tolerantes, Tolerantes para tolerantes. as coisas. Aceitamos melhor Aceitamos melhor os outros, aceitamos melhor as a diferenças. adversidade. É, conseguimos perceber que há mais mundo para além da vida da cidade. E há alguma rota aqui em Portugal, um caminho que ainda te deixa, que gostava de fazer, ligar, que trouxe o fato de fazer isso? Eu tive uma ideia, mas já mais recentemente, já mesmo depois de me reformar,
tive uma ideia, mas que nunca irei concretizar. Mas gostava um dia de ter tido tempo de a fazer, que era ligar todos os conceitos de Portugal de norte a sul e parar em todos os conceitos, parar em todas as sedes de conceitos, dormir nesse local, porque havia conceitos muito pequenos, claro. Mas era uma viagem para um ano. 268 noites. Era uma viagem para um ano. E gostaria de escrever sobre a rota e sobre o conceito. Ou seja, em cada paragem que fizesse, gostaria de escrever sobre o que vi, o que senti e, portanto, um pouco da história deste conceito. Compilar tudo isso num negócio Feito. isso ainda vou fazer. Foi a tempo. Não, já não estou. Mas pronto, para além, acho que não há mais nada que eu não tivesse já feito ou passado para descobrir. Agora, recentemente, o português fez um teatro, fez essa ligação, ligou os 268 conselhos, mas ele fez em 30 dias. Pois, tempo ganhado. não era isso, era o contrário. Era fazê-lo muito devagar 268 dias. para perceber cada conceito por si o que é que tem, quais são os atrativos, um pouco da história, etc. Era um pouco mais e dormir em cada um deles. Vivê-lo no dia a dia. Como é que imagina o futuro das viagens a pedal em Portugal? Imagino o futuro das viagens. Quer dizer, as viagens em Portugal resumem-se a Viagens de bicicleta. certo? bicicleta. As viagens de bicicleta em Portugal resumem-se um pouco àquilo que é percurso de travessia, àquilo que é M2 e um bocadinho de Santiago. E outra travessia que é no norte. A travessia do norte, a travessia transmontana e há a travessia também do Algarve, mas são pequenas travessias. Mas grandes travessias, só vejo realmente o percurso da travessia. Essa travessia até é feita por espanhóis, eles ficaram no nosso curso e fazem-nos com motas. Sim, há muita gente a fazer. Há mais estrangeiros a fazer a travessia de Portugal. Alguns gente encontrou, alguns tinham com os notas treks, obviamente, que circulam por todo lado. Há muito mais estrangeiros a fazer do que propriamente portugueses, mas também há portugueses a fazer. Eu acho que o último já fez. Portanto, essa é uma das viagens possíveis. A outra é N2, que está cada vez mais com maior naturalidade. Com maior Tem naturalidade. partes assim, a gente já fez, mas tem partes bonitas. Depois de bicicleta, é cultural também. Há muita gente também a fazer cultural, também é interessante. Outra realidade. Mas há futuro. Ou não há muito mais para fazer isso, é quase. Há futuro e há futuro, e há até para estrangeiros virem para cá. Claro que há futuro em Portugal, porque há muito. Nós trabalhamos com estrangeiros e sentimos isso. Eles gostam Eles imenso. gostam do nosso país. Gostam não só dos percursos, das paisagens, dos locais por onde passamos, como também da nossa hospitalidade, da nossa gastronomia, que é super importante também. O que é que nos falta fazer para atrair mais portugueses a viajarem de bicicleta em Portugal? Mais portugueses. É cultural, é? O que é que podemos fazer para mudar? Eu penso que a pouco e pouco as pessoas vão seguindo os mesmos passos que os estrangeiros. Acho que os estrangeiros estão mais avançados do que nós, porque nós começámos mais tarde a integrar a cultura da bicicleta. Quando nós começámos a vestir umas licras e a sair ao fim de semana com a bicicleta e era estranho. Já noutros países da Europa isso era corriqueiro. Vamos para a Holanda, vamos para a Espanha, Itália, Suíça, já toda a gente fazia isso há muitos anos. Nós começámos mais tarde, portanto eu penso que iremos também integrar essa cultura da bicicleta na nossa sociedade. Muito mais a ver de saber. Não há
como voltar atrás nesse aspecto. O que é que levam sempre numa viagem de bicicleta? O que é que vamos sempre levar Se aqui objetos? um objeto, uma peça, A alguma Berta, coisa assim a Berta forte. tem um camelback com um ursinho pendurado atrás. Muito bem. E eu, E tem alguma coisa. não tenho assim nada de Nada. especial. Vamos Que preocupo em levar as ferramentas. Ok. Apesar das bicicletas raramente necessitarem. Mas Vamos levar muito poucos, simples coisas. Mínimo. nós viajamos muito light. Muito light. Muito light. Nós mesmo atravessando a Europa, como já fizemos, não levamos muito. Levamos 2 paneiros, não Pequenininhos. e os mais pequeninos. O que é para vocês um bom dia de viagem de bicicleta? É só. Sim, então, não é só. É. Bem, relativamente às condições climatéricas, obviamente é um dia com Boas paisagens, temperatura boas paisagens. entre os 18 e os 22, ausência de vento. Nunca ninguém me disse que gostava de vento pela frente. Não, Até agora nunca ninguém me disse isso. ausência de vento O e, vento é terrível. e estradas ou caminhos O movimento. sem movimento, mais isolados possível, mais longe Mais da com a civilização natureza. possível, mais contacto com a natureza. E se pudessem reviver um único dia, centenas ou milhares de dias já fizeram viagem de bicicleta, para qual? Olha, não sei, eu acho que a Berta tem a mesma opinião que eu. E mais uma vez, de tudo o que já fizemos, se eu tivesse que voltar, o que é que eu gostava mesmo de fazer, era mais outras. Sinceramente, Já fiz 100 vezes. Tínhamos de fazer outra vez a já travessia. fiz 100 vezes, mas Já estamos a pensar em como vamos hoje fazer outra vez a travessia. sempre que Agora andar não de temos, não bicicleta, onde é estamos que eu vou andar de bicicleta que me dê uma grande alegria? Qualquer dia daqueles, sobretudo no norte. Sobretudo traz os montes, beiras, É isso. essas zonas todas, a travessia traz os montes, a beira, até Massado, Castelo Pivo, Marvão, todas essas. Eu vou sempre para aí, peço imensa desculpa. Faltam as 10. Muito bem. Então qual é que é a próxima viagem? Há um bocado a falar, podia ser essa. É a travessia de Inglaterra. Não sei se vamos conseguir, mas se não fizermos isso, faremos uma outra qualquer na Península Ibérica. Nós, Sairemos de casa de bicicleta e logo se vê como qualquer. pois, será sempre isso. Nós gostamos muito de viajar em Portugal e habituámos-nos muito. Gostaríamos também de outros países, mas fora da Europa já fizemos tentativas fora da Europa e se calhar tivemos azar. Não ficámos assim muito entusiasmados. Fomos uma vez à Indonésia, fizemos uma semana atravessando lá uma ilha na Indonésia. Mas não achamos nada. Tem coisas interessantes, mas depois tem outras não tão interessantes. E para isso mais vale ficar em casa. Nós fizemos muita coisa de jeep já, atravessar o Moçambique. Nós fizemos a África, atravessámos a África de Jeep, de norte a sul, de este a oeste. Já fizemos muita coisa de jeep. Berta já foi de Paris até Pequim, De jeep. fez o Paris-Pequim, fez o Paris-Cabo, cidade de Paris da casa. Portanto, como já vimos alguma coisa, não sei. Eu gosto muito de viajar em Portugal e em Espanha. Já viajámos noutros países, como digo, A Alemanha também é. mas sempre que eu penso em fazer uma viagem, Fica Ver-me mais perto que sempre- a gente pode sair de casa de bicicleta. Pode ser. vir-me sempre a Portugal e Espanha, não sei porquê. E bem. Muito obrigado. Nada. Eu é que agradeço. Foi um Obrigado gosto. também. Obrigado. Foi um gosto ter aqui convosco, ter a vossa partilha e poder. Eu conheço muito e não me esqueço quem vocês são e o que fizeram. O trabalho que fizeram aqui a dar inspiração aos novos ciclistas, viajantes.
Peço a toda a gente, nós vamos deixar aqui na descrição alguns links e informações sobre o que é Travessia de Portugal. Já sabem, quem quiser partilhe este episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações para saber quando há novos episódios, façam as reviews e vejam também, podem ver em qualquer uma das plataformas do podcast, YouTube, Spotify, Apple, etc. Se não gostarem, já sabem, partilhem com os vossos amigos. Até o próximo episódio e boas experiências. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.